uma palavra profética aqui, para quem tem glória a Deus e aleluia, exaltar o nome do Senhor Jesus. Deus sabe como tem sido a tua vida, Deus sabe como tem sido a tua caminhada nesse começo de ano, Deus sabe como tem sido as tuas lutas, as tuas provações. Talvez você chegou nessa igreja aqui nessa noite, você chegou até aqui disposto a adorar, exaltar e agradecer o nome do Senhor Jesus, mas no mais íntimo do teu coração você não tem força o suficiente para poder declarar o teu amor, a graça, a misericórdia que você tem para com Ele. Mas a tua fé nessa noite está dizendo no teu íntimo: Deus, eu te conheço, Deus. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer algo por mim. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer algo pela minha família. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer algo para aquela pessoa que eu deixei dentro da minha casa. Eu não sei como tem sido a tua vida, eu não sei como tem sido a tua história, mas nessa noite eu quero te dizer: Deus, Ele ainda faz milagre nesses últimos dias da igreja aqui na terra. Deus é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, e para todo sempre Ele vai continuar sendo o mesmo, porque Ele é Deus. Acima dele não existe outro, abaixo dele não existe outro. Deus é Deus e Ele está no controle da tua vida. Glória a Deus! E Lucas, ele fez questão de enfatizar no texto que nós lemos aqui nessa noite, de que Jesus, ele tinha deixado a região de Cafarnaum, ele tinha caminhado até a cidade chamada cidade de Naim. E Lucas, ele enfatizou aqui dizendo que naquele exato momento estava saindo junto da porta da cidade um enterro. Perceba os detalhes de Lucas. Esse jovem era filho único de sua mãe. E para piorar, essa mulher era viúva. É muitos detalhes que às vezes a gente lê e a gente passa despercebido. Porque olhando esse texto eu começo a dividir a história dessa mulher em 3 fases: passado, presente e futuro. O passado dessa mulher já condenava ela, porque ela vivia em uma cultura onde não era muito favorável. Uma cultura, os irmãos que conhecem um pouco de Bíblia e gostam dessa cultura, vocês vão ver que a mulher nessa época aqui, ela não era bem vista com bons olhos. A mulher nessa época aqui, sobre o olhar da sociedade, ela não tinha muitos direitos como os homens tinham. A mulher vivia aqui em uma situação de desprezo. A mulher aqui, como se fosse hoje, era a primeira, era a última que falava e a primeira que apanha, como um bom ditado popular brasileiro nos diz. A mulher não tinha tanta autoridade, não tinha tanta legalidade igual nós temos no século 21. Essa mulher era viúva. O passado dela já era desprezível. O passado dessa mulher já era amargo. O passado dessa mulher já não era dos mais melhores. E se o passado já não era bom, o presente estava caminhando para o pior. Porque o único filho que ela tinha morrido. E detalhe, porque aqui Lucas, ele está escrevendo para os gregos. E os gregos, eles gostam de história. A Bíblia foi escrita para os judeus também gostam de história. Quando nós fazemos umas observações do Velho Testamento, a gente sempre vai entender na lei levítica, Levítico capítulo 12, que a mulher, ela valia aquilo que ela gerava. Quando a mulher gerava um filho, ela era bem vista pela sociedade. Quando a mulher gerava um filho homem, ela era bem vista pela sociedade. E Deus é um Deus de história. Quando nós lemos as nossas Bíblias do Velho Testamento, nós sempre os vamos debater e entender a seguinte expressão: Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Jacó, Deus é Deus de Israel e Deus é Deus de Isaac. Nós vamos sempre enxergar essa observação: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O que é isso, pastor? Isso é uma história. Isto é história. E judeus gostavam de história. Levítico capítulo 12, quando a mulher gerava um filho, que esse filho não era do sexo masculino, mas sim do sexo feminino, essa mulher tinha que ficar em um período de dia, presa dentro de casa, escondida, não podia sair para a rua, porque ao olhar da lei, essa mulher é considerada imunda. Essa mulher não estava gerando história, essa mulher não estava dando continuidade ao ministério do seu esposo. Você lembra de Ana? Ana, quando estava ali no seu íntimo, não aguentava mais orar, mas aguentava apenas sussurrar nos pés de Jesus. Ana orou, entrou
dentro do templo e a oração dela: Deus, me dê um filho, mas tem que ser do sexo masculino, tem que ser homem, tem que ser varão. Se Ana não tivesse um filho, a história dela estava acabando. Você lembra de Rebeca, quando chegou até Jacó, falou: Jacó, me dê filho, senão eu morro. Eu quero a minha própria história. Eu quero fazer a minha própria história. Eu sou estéril, eu preciso de filhos. Era Rebeca dizendo: eu preciso da minha história. Eu preciso que a minha história faça parte da Bíblia Sagrada. Vocês lembram dos filhos de Abimeleque? Malom e Quilion morreram, acabou a história. Não tem mais como retroceder, não tem como mais fazer história. E essa mulher que nesse exato momento, ela estava enterrando a sua história. E essa mulher enterrando a sua história, ela só tinha mais uma opção na vida. Pergunte para mim, qual era a sua opção? Qual era essa opção? Continuar vivendo, sobreviver. Era viúva. A sua história estava morrendo. A sua história estava dentro de um caixão. Não tinha mais o que fazer, não tinha como mais fazer nada por ela. A história daquela mulher estava se acabando. E o futuro, pastor? O futuro ainda era indefinido. Porque, como eu disse, a mulher nessa etapa aqui da história não era bem vista. A história daquela mulher estava morrendo. Já era viúva e o presente dela era mais dolorido do que o passado, porque essa mulher só tinha um filho. A história que ela tinha morrido. E eu imagino essa mulher agora fazendo uma retrospectiva, fazendo uma análise de como ia ser o seu futuro. Essa mulher já tinha parado, já tinha sentado, talvez ela já tinha sonhado em ser avó. Ela sonhava em ver os seus netos correndo dentro da sua casa. Imagine essa mulher chegando perto da data das crianças, dos dias das crianças, comprando presente, mandando embrulhar presente para levar para o seu neto. Mas o filho dessa mulher, o único filho, estava morrendo. A história dessa mulher estava acabando. E agora eu já começo aqui a pregar. E o nosso maior objetivo nesses últimos dias, o ponto principal a qual o diabo, nosso inimigo, ele quer destruir de nós, é a nossa história. O diabo, ele tem tentado destruir da igreja do Senhor, do povo de Deus, as nossas histórias. Você pode perceber que todos nós que nessa noite aqui entramos, nós temos uma história. Ou seja ela amarga, ou seja ela doce, nós temos a nossa história. O nosso passado passou, o nosso presente nós estamos vivendo, e o nosso futuro ainda está indefinido. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: a tua história ainda está sendo escrita por Deus, a tua história ainda está sendo desenhada, a tua história ainda está na mão daquele que vive e reina para todo sempre. Vale a pena aqui lembrar que Deus, ele não trabalha com super-homem. Deus não trabalha com mulher maravilha. Nós somos seres humanos, dotados de conhecimentos. Nós somos seres psicológicos. Glória a Deus. Todos nós temos os nossos sonhos. Nós temos as nossas metas. Nós temos os nossos objetivos. Nós temos as nossas metas para alcançar nesse ano de 2023. Mas quanto de nós, nesses últimos dias, por questões financeiras, por questões espirituais, ou talvez por outras questões, nós temos enterrado os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós temos enterrado aquilo que até às vezes nós almejamos em alcançar no nosso futuro mais próximo. Por isso eu disse que o nosso passado ainda é indefinido, porque o diabo, nesses últimos dias, ele tem feito de tudo para apagar ou para matar a nossa história. Mas eu creio que nessa noite aqui tem profeta de Deus aqui. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala para ela assim: ó, na tua história o diabo não toca, vai. Fala para ela nessa noite: na tua história o diabo não vai tocar. Fala com voz de profeta, irmão. Abre a tua boca e fala para ela: na tua história o diabo não vai tocar. Se você acredita nessa profecia, abre a tua boca, exalta ele, glorifica ele, porque ele é dono da tua vida. Talvez a tua história nessa noite está igual a história dessa mulher. Talvez a tua história nesse exato momento está dentro de um caixão. Talvez você enterrou os teus planos, os teus projetos. Talvez nesses últimos dias você só sabe chorar e perguntar: Deus, por quê?
chorar. Nós temos. Em todas essas questões, nós só perguntamos: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque existem determinadas situações, existem determinadas tempestades que sobrevêm sobre a nossa vida, que a gente não estamos esperando essas tempestades. Existe tempestade que sobrevém sobre as nossas vidas, que nós olhamos, pastor Nilton, e observamos, falar: essa tempestade está vindo. Essa tempestade vai me tirar o foco. Essas tempestades às vezes até nos tiram o chão. E quantos de nós, um dia ou outro, nunca passou por isso? Talvez eu estou pregando aqui nessa noite, eu estou vendo somente o seu exterior. Talvez você está olhando para mim nessa noite e está sorrindo, mas por dentro é só você e Deus sabe como é que está o teu coração nesses últimos dias. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: ainda tem esperança para a árvore cortada. Ainda existe esperança para os teus planos. Ainda existe esperança para os teus projetos. Ainda tem esperança para os teus sucessos. O Deus que te prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus nessa noite já está dizendo: operando Ele, quem vai impedir? Operando Ele, quem vai se levantar? Operando Ele, quem vai impedir os planos dEle para a tua vida? Glória a Deus, aleluia. Nós não somos super-homens. Nós temos as nossas limitações. Nós passamos por percas diariamente. Quem aqui nunca perdeu alguma coisa de valor? Quem aqui nunca perdeu um ente querido? Quem aqui nunca perdeu um amigo? Mas nessa noite Deus está dizendo ao meu coração para dizer à tua igreja: quem tem Deus sempre vai ter tudo. Quem tem Deus sempre vai ter maior riqueza. Quem tem Deus sempre vai ter o maior dos privilégios, que é de abrir a boca, exaltar, glorificar e agradecer o nome dEle. Glória a Deus. O teu passado ele está indefinido. É lógico aqui em dizer nessa noite que todo começo de ano, toda virada de ano, a gente faz o nosso projeto de vida, como a gente fez no começo desse ano. 2023 será o ano da minha vitória. 2023 vai ser o ano do meu sucesso. 2023 vai ser o ano das minhas conquistas. 2023 vai ser o ano que eu vou lutar, vou conseguir, vou batalhar para os meus objetivos. Mas daqui até o final do ano, muita coisa ainda vai acontecer. E a pergunta que está em xeque nessa noite é: você vai parar? Você vai desanimar? Você vai se prostrar? Vai deixar as circunstâncias? Vai deixar a situação te deixar de cabisbaixo, desanimado, sem nenhuma perspectiva para o milagre? Ou você vai levantar a tua cabeça e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, em breve Ele estenderá os seus ouvidos para mim? Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, uma hora ou outra da sua vida, já passou por isso. Lembra do patriarca Jó? Perdeu riquezas, perdeu bens, perdeu os filhos, perdeu a propriedade. Mas a única coisa que o diabo não sabia, que o tudo de Jó não estava nos bens materiais, mas o tudo de Jó era aquele que vive e reina para todo sempre, e que está sentado no trono para todo sempre. E às vezes na nossa vida é semelhante a um ovo, porque um ovo, às vezes a gente tem que quebrar o ovo para saber que tem vida dentro do ovo. Tem certas situações na nossa vida que Deus permite a gente passar, para saber até onde vai o nosso limite, para saber até onde as nossas forças vai, para saber até onde os nossos sonhos estão ligados. Mas no momento que nós deixamos, paramos, não encontramos mais forças para lutar, nem para continuar na jornada, o Todo-Poderoso se levanta do céu e diz: até agora você lutou, até agora você fez com as suas próprias forças, da agora para frente, sai da frente que agora é eu que estou na tua vida, sai da frente que agora é eu que estou na história, sai da frente que agora é eu que vou agir, e operando Deus, ninguém vai impedir os planos dele para a tua vida. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Deus nessa noite. Você pode exaltar o nome de Deus nessa noite. Ele está presente na casa e Ele já está dizendo para mim, dizer para você: tem providência dEle para a tua vida, tem providência dEle para a tua casa, tem providência dEle para o teu ministério, tem providência dEle para os teus filhos. Levanta desse chão, pare de ficar prostrado, levante as tuas mãos aos céus, que Ele
Deus já está dizendo no meu coração. Nós temos duas opções para o ano de 2023. Glória a Ou nós Deus. continuamos do jeito que nós estamos, ou nós continuamos marchando rumo à vitória, rumo às bênçãos, rumo ao milagre de Deus para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. O irmão leu aqui nessa noite, quando a nação de Israel estava em frente ao lugar chamado Pirairote, que significa beco sem saída. Deus fez uma promessa para Moisés, para dizer para o povo de Israel: oi, nós vamos sair dessa terra, nós vamos alcançar uma terra que manda leite e mel, nós vamos alcançar a terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Nós vamos lutar, nós vamos conseguir, nós vamos atingir, nós vamos chegar lá. Glória a Deus. Isso aqui é um Aleluia. retrato falado das nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente nos encontramos em um beco sem saída. E parece que no momento em que a gente está num beco sem saída, é aí que o faraó vem para tentar nos destruir. É aí que o faraó vem para tentar nos parar no meio da caminhada. Mas a única coisa que o faraó não sabe, que o Deus que nós servimos, ele pode dar uma ordem. E Deus está dando uma ordem: mar vermelho, se abra, porque o meu povo vai passar, e vai passar em peso enxuto. Glória a Deus. Tem providência de Deus para a tua vida, tem providência de Deus para a tua família, tem providência de Deus para o teu ministério, tem providência de Deus para a tua casa, tem providência de Deus para os teus filhos. Ei, levanta a cabeça, Deus te levantou, foi como cabeça, não foi como cauda. Levanta a cabeça, você é filha do rei, você é filho do rei. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. E nessa noite Deus está perguntando: qual que é os seus sonhos que você está enterrando? Quais são os projetos que você está querendo enterrar? O que está acontecendo com a tua história? Deus nessa noite está perguntando: por que está tão desanimado desse jeito? Por que está cabisbaixo desse jeito? Uma coisa que nós temos que aprender com Deus nesses últimos dias aqui na terra é que Deus, ele não é um amuleto da sorte. Muitas das vezes nós prendemos Jesus dentro de um caixinha e falamos: Jesus, eu só te tiro daí quando eu estiver precisando. Quando as coisas estiverem dando certinha, pode ficar aí. A hora que as coisas apertar, eu te chamo. Deus nessa noite está dizendo: nós temos que parar de pensar em Deus somente no natural. Deus é Deus do sobrenatural. Deus é Deus do impossível. Ele é Deus. Ele faz a hora que quer, do jeito que quer, quando quer. E quando Ele quer agir, ninguém pode impedir os planos dele para a nossa vida. Talvez o teu começo de ano não está de acordo com aquilo que você talvez pensou, almejou, mas o teu começo de ano está de acordo com os sonhos e os projetos de Deus para a tua vida. Nós temos que aprender que Ele é Deus. Ele está acima de tudo e Ele está acima de todos. Glória a Deus. E não existe nenhuma prova, não existe nenhuma luta, não existe nada que seja impossível aos olhos de Deus. E a palavra de Deus para nós nessa noite é: deixamos de pensar Deus no natural e começamos a entender que Deus é Deus do sobrenatural. No começo da mensagem eu falei, vou falar de novo: Deus é Deus de ontem, é Deus de hoje e é Deus de eternamente. Ou seja, Deus fez milagre ontem, Deus faz milagre hoje e Deus fez milagre eternamente. Perdeu a vontade de adorar, vou repetir: Deus ressuscitou ontem, Deus ressuscitou hoje e Deus ressuscitou amanhã. Deus fez milagre no passado, Deus faz milagre no presente e Deus vai fazer milagre no futuro. Nessa noite Deus está dizendo: a tua história não acaba aqui, os teus planos não acabam aqui, do jeito que está não fica, vai ter providência de Deus, e a providência de Deus já está chegando para a tua vida. Essa é a estratégia do diabo para nossas vidas nesses últimos dias: matar sonhos, matar projetos, enterrar talentos, enterrar chamadas, enterrar ministério. Obreiros da casa de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para vocês nessa noite: fique na posição, não desanime, ajude o teu pastor, ajuda a tua igreja, ajuda os necessitados, ajuda os que precisam, porque no momento certo Deus vai te levantar, Deus vai te honrar, e quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir os planos dele.
entender que Deus é Deus e Ele sempre chega no momento quando as nossas forças não dá mais para continuar. Quando as nossas forças estão no limite, é aí que Ele chega. Assim Glória como a Ele Deus. chegou na vida dessa mulher. A mulher estava saindo à porta da cidade. E o que vale aqui lembrar é que um sepultamento nessa época aqui não é como é nos dias de hoje. 3 coisas aconteciam num enterro nessa época aqui. Primeiro, a viúva ela tinha que ter pelo menos um pouco de dinheiro. Porque no enterro não podia faltar 3 coisas. A primeira eram as carpinteiras. Mulheres que eram pagas para chorar. Mulheres que eram pagas para jogar terra na cabeça, vestir-se de preto e chorar em favor da família. Mas o que me chama a atenção é que essas lágrimas eram as lágrimas falsas. Porque elas choravam porque estavam recebendo. A outra classe de gente que tinha no sepultamento eram os flautistas. Gente que era paga para cantar músicas melancólicas. Música que faz as pessoas chorar. Não é que nem os louvores que nós cantamos aqui nessa noite, não. Porque os louvores que nós cantamos aqui chegou até o trono de Deus. Os louvores que nós cantamos aqui são louvores felizes, louvores alegres, que tocam a nossa alma. Mas essas músicas que eram tocadas aqui eram músicas melancólicas. Eles tocavam porque estavam recebendo. E a terceira classe de gente que tinha aqui nesse velório era a multidão. Talvez aqui era prefeito, vereador, gente de dentro da cidade, pessoas de alto escalão,